De que maneira o jovem poderá tornar puro o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É com essas palavras que nós iniciamos o último dia do encontro de jovens reformados, sentindo já saudades desses momentos, mas também felizes e satisfeitos com tudo que o nosso Deus nos proporcionou, por toda a edificação que Ele nos trouxe por meio da sua palavra. Convidamos você e toda a sua família para estar conosco nesses momentos em que estaremos adorando ao Senhor e também sendo instruídos mais uma vez pela sua palavra. Cantaremos ao nosso Deus agora com o cantor Norton Pinheiro. Louvemos ao Senhor. Quero me afastar daquilo que um dia desviou meu caminhar do eterno. Quero me afastar daquilo que um dia destruiu o meu jardim. Quero me aproximar de tudo que é bom. Quero distanciar o mal. Eu quero a verdade, a pureza da alma. Eu quero ser como você, Jesus, puro e simples. Quero viver, levar a sério tudo que for pra ti, e tudo deve ser. Tudo deve ser. Quero distanciar do mal. Eu quero a verdade, a pureza da alma. Eu quero ser como você, Jesus, puro e simples. Quero viver, levar a sério tudo que for pra ti, e tudo deve ser. Tudo deve ser. E tudo deve ser. Velho livro desgastado, descartável, eu já perdido, fui achado e comprado pelo Deus. Graça eu não tenho nada, vivo pelas praças como um mendigo a procurar o amor
minha saída. Eu quero viver do teu amor, juntando tudo que eu sou. Sobrou um pobre pecador. Velho livro desgastado, descartável. Já perdido, fui achado e comprado pelo Deus. Graça, eu não tenho nada, vivo pelas praças como um mendigo a procurar o amor. Cura toda essa ferida, mostra minha saída. Eu quero viver do teu amor, juntando tudo que eu sou. Sobrou um pobre pecador. Pra eles eu sou estranho, pra eles não falo a verdade. Eu cito vida no meu canto, perdoe, mas eu sou humano. Peço perdão, pois não cheguei ainda nesse nível elevado. Não pisei no santo dos santos e nem converso com os anjos. Peço perdão, pois eu não ergo minhas mãos no mantra que se diz sagrado, mas é que a minha adoração vai muito além de carismatos. Eu louvo a Deus com minha vida e dela eu faço uma cantiga pra falar sobre o amor. Sobre o amor. Pra eles eu sou vagabundo, não faço nada da minha vida. É que pensar é um absurdo, pra quem não pensa só copia. Peço perdão se quando canto incomodo seu modo exemplar, que a verdade às vezes dói. Não canto para lhe agradar. Peço perdão se eu escrevo sobre o amor, mal sabes tu quem ele é, por não rimar Jesus e cruz. Me acusa de ser sem fé. Eu louvo a Deus com minha vida e dela eu faço uma cantiga pra falar sobre o amor.
nada digno de nada antes de sair do meu primeiro lar. Estava escrito tudo, estava escrito tudo. Não há nada que possa dizer que fiz por onde ter. Merecia justiça, ganhei manha misericórdia. Ele olhou pra mim, viu que havia em mim nada digno de nada antes de sair do meu primeiro lar. Estava escrito tudo, estava escrito tudo. Quem sou eu pra levantar? Porque não sei, só sei que é assim. Eu sou criatura, ele é o Criador, Criador, Ele olhou pra mim, viu que havia em mim nada digno de nada antes de sair do meu primeiro lar. Estava escrito tudo, eu não era nada. Ele olhou pra mim e havia em mim nada antes de eu nascer. Estava escrito tudo. Bom é render graças ao Senhor e adorar ao seu santo nome. Tendo exaltado ao nosso Deus com essas canções, nós iremos agora ouvir a instrução da palavra do Senhor na terceira e última palestra do nosso encontro. Desta vez, estaremos sendo instruídos pelo presbítero Solano Portela, da Igreja Presbiteriana em Santo Amaro. Ele nos falará sobre um tema muito importante: a influência do marxismo cultural na educação contemporânea. Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos uma ótima palestra. Queridos jovens, irmãos e irmãs de Patos, principalmente da Terceira Igreja Presbiteriana de Patos, na Paraíba, é uma satisfação estar falando com vocês nesse segundo encontro de jovens reformados, bem assim como a todos que nos assistem aqui por esse meio que foi providenciado por Deus para a nossa comunicação e para a nossa interatividade. Eu gostaria de começar a minha participação nesse encontro aqui, lendo um trecho da Palavra de Deus que se encontra, apenas um versículo, que se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, onde nós lemos: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradução dos homens, conforme os rudimentos do mundo,
e não segundo a Cristo. Esse é o nosso desejo, que nós possamos ter uma visão bíblica das questões que estão ao nosso redor, das situações que atravessamos, e vamos orar a Ele agora, pedindo a orientação de Deus para os momentos que temos à frente, onde nós buscaremos expor esse assunto que nos foi comissionado, a influência do marxismo cultural na educação contemporânea. Oremos. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos agora, te pedimos que Tu estejas abençoando a vida de todos, te pedimos que Tu estejas dando também a lucidez aos nossos pensamentos, e também a compreensão dessas coisas que às vezes são tão complexas e parecem tão complicadas para que nós as compreendamos, mas que são essenciais também para que o nosso caminhar seja fundamentado na Tua palavra, e as nossas convicções éticas, a nossa percepção de tudo que está ao nosso redor, da política, da economia, da educação, que é o nosso foco nesta ocasião aqui, tudo isso seja fundamentado tão e única e exclusivamente nos Teus princípios, nos Teus valores que são eternos e permanecem para sempre. Perdoa os nossos pecados e orienta nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é o nosso tema, influência do marxismo cultural na educação contemporânea. E nós temos aqui duas questões aqui que são pertinentes, duas perguntas iniciais para iniciar o nosso exame. Primeiro, o marxismo cultural é uma conspiração organizada por pessoas conectadas ao longo da história, pessoas que se juntaram como se fosse uma grande instituição, uma grande corporação que tem um CEO, que tem um presidente e que estão organizando tudo isso. Seria uma grande conspiração institucionalizada nesse sentido? A minha compreensão é que não. A minha compreensão é que todos esses movimentos que seguem, às vezes, linhas paralelas, às vezes eles convergem, mas faz parte da guerra, da batalha espiritual na qual nós estamos envolvidos. Nós não precisamos achar um eixo humano para conectar todas essas coisas, porque elas estão conectadas na ação de Satanás. A nossa luta é contra principados e potestades, e essa luta se manifesta de várias e diversas maneiras, na esfera do governo, da economia, na área educacional, de tal maneira que são os valores e princípios que emanam da palavra de Deus, que são contraditados, e nós temos que estar alertas sobre isso. Certamente Deus é o Senhor da história, tem tudo isso sob controle, mas isso não quer dizer que Satanás não esteja empenhado em subverter o caminhar dos seus servos e o caminhar da igreja também. Não vai prosperar, porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, mas nós sabemos que a luta existe, a batalha é intensa. E uma segunda pergunta, essa discussão toda sobre marxismo cultural, será que isso tem alguma relevância para a nossa sociedade, para o processo educacional? Será que isso não é mais uma questão acadêmica, uma discussão assim meio estéril? Ou será que é alguma coisa localizada ou influência mundial? Afinal de contas, isso é uma realidade ou é uma ficção? E por que a resposta a essa pergunta é pertinente, tanto a pergunta quanto a resposta? Porque muitos meios de comunicação, muitas entrevistas e pronunciamentos que nós ouvimos querem nos levar a crer que tudo isso que nós enxergamos é apenas ficção, que não existe. Não, nem uma teoria da conspiração no sentido de que há um elemento humano unindo todas as coisas, eu não acredito nisso, mas também nós não podemos descartar como se não fosse realidade.
E essa tem sido a compreensão de muitos, não somente aqui no Brasil, mas ao redor do globo aqui. Eu trago aqui um pronunciamento de Alan Mandhall, que é pró-reitor e diretor executivo do Centro Blackstone para a Lei e Liberdade da Faulkner University. E ele diz assim: o marxismo ele permeia a sociedade. Apesar da concorrência que existe entre as diferentes ideias sob esse rótulo que é bastante amplo, muitas vezes esse marxismo é autoevidente. Em outras ocasiões, ele é residual, ele está implícito. De qualquer maneira, ele chegou a uma situação bem específica e ele abrange e tem um caráter que os eruditos têm chamado de o marxismo clássico. Ou seja, o que ele está dizendo é que o marxismo clássico foi sendo trabalhado na forma que nós entendemos agora, onde ele permeia todas as áreas da sociedade. E isso explica como é que ele se relaciona hoje em dia com a literatura, com a cultura, com essa luta de classes e com o discurso acadêmico, o discurso da mídia, o discurso que nós estamos acostumados a ver na sociedade. E eu trago até uma curiosidade aqui. Pense num país assim bem estruturado, um país onde a honestidade ali é prezada de toda maneira e a toda prova, um país onde as instituições funcionam, onde aparentemente a corrupção é mínima, é a Nova Zelândia. Eu tive a oportunidade de estar na Nova Zelândia no ano passado e realmente verifiquei em loco como é um país bem ordenado. É lógico que se nós olharmos e perguntarmos a razão disso daí, nós vamos ver que esse país foi fundamentado em bases cristãs. Nós encontramos diversas igrejas, instituições de ensino, todas elas fundadas por missionários. Mas também é igualmente correto observar que o país está totalmente secularizado. Muitas dessas igrejas, dessas instituições, hoje em dia, servem de alojamento apenas para universidades ou de pontos de encontro, mas não estão expondo a palavra de Deus. E é por isso que na Nova Zelândia, com toda essa estrutura latente que ela carrega do cristianismo que lá está, a Nova Zelândia está também na vanguarda de legislações que quebram esses princípios da civilização judaico-cristã e permeiam todas as ações governamentais e as leis que são promulgadas com aquilo que nós conhecemos como ideias do marxismo cultural. E eu procurei saber e ler também alguma coisa enquanto estava lá, um pronunciamento de alguém que vivia lá sobre essa questão. E encontrei, então, esse pronunciamento de um desses estudiosos. Ele diz assim: aqui na Nova Zelândia e na maior parte do mundo ocidental, o marxismo cultural, ele estava falando sobre isso, ou escrevendo sobre isso, é uma doença que está infeccionando não somente os partidos de esquerda, mas está embutido em nossa cultura e assim permeia todos os nossos partidos políticos conservadores da mesma forma. Muito interessante a colocação dele, porque, por vezes, é a nossa percepção aqui também. Você tem partidos diferentes, você tem facções diferentes, mas, às vezes, as ideias do marxismo cultural estão presentes dos dois lados. Não há tanta diferença assim. E nós sabemos que temos que fazer uma triagem intensa para poder verificar aonde os pensamentos estão sendo afetados. Quais são
as verdadeiras premissas de uma sociedade que tiram desse lugar comum do marxismo cultural e voltam às bases da civilização judaico-cristã, que tem sustentado durante séculos a civilização ocidental. Bom, nos minutos que nós temos à frente aqui, nós gostaríamos de abordar um pouco de história e definições, dando já uma definição mais específica e características. Queremos ver a questão do marxismo cultural e a educação contemporânea, que é exatamente o nosso foco aqui, nesse momento, né? Mas queremos também perguntar e responder essa questão: as premissas do marxismo ou socialismo encontram base na Bíblia, na palavra de Deus? E qual é a visão bíblica do governo? A ideia de um Estado abrangente que tem os seus tentáculos ou que tem algo a dizer ou a fazer em todas as áreas da atividade humana, será que isso é alguma coisa bíblica? Quero também ligeiramente dar uma olhada aquilo que Calvino tem a dizer sobre tais questões e depois fazer um breve resumo comparativo entre o que o marxismo cultural diz e a visão cristã de mundo e, no final, ver como é que nós podemos educar e comunicar a fé cristã a uma sociedade que vive num contexto de marxismo cultural. Não temos muito tempo, então vamos correr aqui para tentar cobrir esses pontos aqui que eu delineei para vocês. Um pouquinho de história agora. Bom, tudo começa em 1848, com o Manifesto Comunista de Marx, que faleceu em 1883, e Engels, 1895. E eles destacam uma luta que existiria entre proletariado e burguesia. Aqueles que têm mais seria a burguesia e aqueles que estão batalhando com seu trabalho, o proletariado. E esse manifesto comunista, ele vai resultar no famoso livro O Capital, né, ali em 1867, com uma outra edição mais extensa em 1894, onde eles utilizam premissas do materialismo dialético. Isso é uma influência de Hegel, o filósofo alemão, onde a ideia básica é você tem uma tese e uma antítese, você tem pontos divergentes, e a verdade você vai encontrar quando você encontra uma síntese dessas questões. E, biblicamente, não é bem assim. A verdade é a verdade aonde ela se encontra, e você não produz verdade apenas conciliando ou tentando conciliar pontos opostos. Mas a realidade é que o Manifesto Comunista de Marx e também o livro Capital, ele destaca essa luta de classes e diz que é através dessa luta de classes e fomentando a luta de classes que o proletariado deveria, então, emergir como poder dominante e construir, né, uma civilização utópica onde as diferenças fossem abolidas e outras questões que nós estamos já acostumados a ouvir ou a ler, apesar de poucas pessoas terem, na realidade, lido esse livro, O Capital, de Marx. Bom, nós temos, então, em 1914, a Primeira Grande Guerra Mundial. Ela explode lá na Europa e termina envolvendo as outras nações, e é exatamente no ocaso dessa Primeira Grande Guerra que explode a Revolução Russa em 1917. A Rússia era liderada pelos czares, era uma espécie de império que passava de pai para filho hereditariamente, e então nós temos uma situação onde o poder dominante ali
através de uma revolução bastante sangrenta. Isso daí faz com que, supostamente, os trabalhadores tomem conta do país. Nós sabemos que isso, na realidade, não aconteceu. Sabemos que uma oligarquia foi substituída por outra. Uma elite dominante é que tomou conta do país e os trabalhadores, ou aqueles que estavam sendo sacrificados possivelmente pelos czares ali, eles continuaram escravos do mesmo jeito, de um outro tipo de hierarquia, agora com um país com um partido único, um país que criou campos de concentração terríveis, um país que foi arrebanhando para dentro de suas fronteiras todos os países vizinhos e também explorando as massas sob essa alegação de que estava libertando as massas, mas elas continuaram ali escravizadas e sem meios de alternância de poder ou qualquer coisa nesse sentido. O que valia era a palavra do partido, e tivemos essa situação ali na Rússia. Mas essa Revolução Russa empolgou os intelectuais. Empolgou de tal maneira que eles achavam que esse era o curso da humanidade e que, a partir da Revolução Russa, um país após o outro iria ter essas revoluções dos trabalhadores e isso iria se alastrar pelo mundo. Em 1919, Antônio Gramsci são dois intelectuais aqui, Antônio Gramsci e George Lucas. Eles, independentemente, eles não estavam trabalhando conjuntamente, mas independentemente, eles lançaram essa pergunta: por que é que os proletários do mundo não se uniam? O que é que aconteceu que a Revolução Russa ficou lá dentro daquele microcosmo, né? Não é tão micro assim, que é um país enorme, mas por que é que eles não se uniram? E então eles deram, eles mesmos, as respostas a isso daí. Na essência, disseram: o problema na luta de classes não é econômico. Vejam, Marx deu uma interpretação econômica à questão, mas eles disseram: não, o problema na luta de classes não é econômico, mas cultural. Se você muda a classe, mas você não muda a cultura, você não vai atingir os objetivos de uma revolução total. E então, a resposta que eles deram é necessário lutar contra a cultura da classe dominante. E a ideia deles é que essa cultura da classe dominante estava tão presente, tão enraizada, que ela não seria mudada apenas se o foco fosse a questão econômica. Vejam essa citação aqui do Antônio Gramsci. Ele diz assim: o mundo civilizado tem sido saturado com cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Parem e pensem agora se isso daqui não é um libelo, não é uma luta aberta, não é um pronunciamento claro contra o cristianismo e contra a fé cristã, e contra uma cultura que sustentava o mundo ocidental e que tem sustentado até agora, construída em cima de valores que as civilizações judaico-cristãs, nós nos referimos dessa maneira mas nós sabemos que judaico-cristãos, nós como cristãos entendemos que a civilização judaica do Antigo Testamento é fundamento para o Novo Testamento e para as interpretações dadas no Novo Testamento para as questões do Antigo Testamento ou do Velho Testamento. Não temos nenhum problema com essa designação de civilização judaico-cristãs, mas são princípios básicos, princípios de propriedade, de honestidade e tal, que lá estão. Como é que você vai subverter aqui? Não, mas a briga dele é exatamente contra isso.
Ele quer que as raízes sejam cortadas. E essas ideias, então, marxistas, para atingir a cultura dos países, é lançada aqui, as bases são lançadas por Gramsci e George Lucas. Então, daí o nome marxismo cultural. Em 1923 é criado um instituto para a pesquisa social, que ficou conhecido como Escola de Frankfurt. E aí vários nomes que são conhecidos dentro da área do marxismo cultural, como Max Horkheimer, Wilhelm Reich, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Decepção com a luta do proletariado. E eles dizem, a cultura não é uma superestrutura que nunca é mexida, mas uma variável independente que deve ser confrontada. Ora, em 1933, isso aqui eram todos intelectuais, permeavam as universidades aqui, e na Alemanha essas ideias floresceram tremendamente, mas Hitler, na sua marcha pelo poder, termina expulsando esses intelectuais aqui da Escola de Frankfurt, acabando com ela, e eles migram para os Estados Unidos. Muitos deles foram para os Estados Unidos, principalmente o Marcuse. Marcuse, a influência dele foi paulatinamente crescendo, de tal maneira que na década de 50 do século passado, 1950, ele cria nessa expressão aqui nos seus escritos e pronunciamentos, New Left, a nova esquerda, onde ele prega a revolução e coalizão dos oprimidos, negros, estudantes feministas, homossexuais. Faz uma síntese aqui de Marx com Freud, para que, dizendo que deveria haver um condicionamento psicológico de confronto da cultura. Por exemplo, normalização do homossexualismo. Como é que iria se atingir esse ponto? E, na visão dele, você tem que massificar a ideia, repeti-la e ir massificando até que a cultura termine absorvendo isso como uma coisa natural, e fora do natural são aqueles que irão rejeitar essa percepção aqui, que contraria, obviamente, aquilo que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus. Então, é uma revolução cultural nesse sentido, daí o nome marxismo cultural. O Marcuse escreveu alguns livros, entre eles esse aqui, Eros e Civilização, uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. E é dele que surgem também esses termos tolerância repressiva e tolerância libertadora. Tolerância repressiva significaria você coexiste com quem pensa diferentemente, como, por exemplo, com os cristãos, mas sempre reprimindo o pensamento deles. E tolerância libertadora, você abriga qualquer pensamento que confronte aqueles que discordam do cristianismo, mas no sentido de libertar a expressão de cada uma dessas correntes que confronta a fé cristã. De 1960 a 1980, aqui, 2 décadas, você tem, então, o crescimento, disseminação desse marxismo cultural na cultura ocidental. É aqui que vão surgir o conceito de preconceito, né? A massificação dessa nova cultura, onde você abre mão de argumentação filosófica. Se antes eles se sentiam obrigados a argumentar filosoficamente, mas nessas 2 décadas, não, eles partem para massificação. Basta você repetir, rotular, de tal maneira que aquelas ideias vão ficando parte da cultura, de tal maneira que, por exemplo, nós cristãos hoje em dia somos vistos como violentos, homofóbicos. De onde é que vem isso? De uma massificação desse princípio que é colocado. E nasce essa ideia do politicamente correto, né? Você tem que se alinhar, então, com esse ponto de vista, senão você está alijado de qualquer
possibilidade de prosperar nessa nova cultura que é impulsionada. E, mais recentemente, até o cancelamento, né, de pessoas. Isso é um estágio que se chegou agora nesses últimos 2 anos, né, onde se algum jornalista, alguma pessoa mais proeminente, ela ousa ter uma ideia discordante, ela é cancelada e as suas obras são retiradas e os seus posts escritos, né? Tudo isso é extirpado porque não é politicamente correto. É uma ideia de multiculturalismo que não é apenas a mera aceitação de culturas diferentes, mas é uma negação de absolutos e a maleabilidade da cultura, a ideia do desconstrucionismo, você tem que desconstruir tudo para poder chegar à raiz, à base de todos os pensamentos. Né? No meio aqui dessas 2 décadas, onde está o marxismo cultural, vai campeando, nós temos esse adentrar à esfera do cristianismo, esse cristianismo a ser definido da forma mais ampla possível. Ele começa com teologia da esperança. A teologia da esperança é uma espécie de teologia da libertação, mas que começou dentro do campo protestante. Ela, na realidade, é a semente da teologia da libertação que floresceu dentro do campo católico romano. Mas a questão do evangelho social, que nos últimos anos aqui tem aparecido novamente sob o rótulo TMI, que é Teologia da Missão Integral, a ideia de que você tem que se ocupar com as questões sociais e as carências físicas, e só depois você pode tocar nas questões espirituais, né? Isso vem aqui já nesse novo milênio, porque a partir do ano 2000, nós temos uma absorção dessas ideias de uma forma acrítica, sem triagem. Isso vai penetrando no pensamento de muitos cristãos e também uma vertente chamada teologia pública, que é uma versão moderna da teologia da libertação ou da teologia da esperança. A teologia da esperança, que ela começa com escritos do Jürgen Moltmann, e a teologia pública, ela procura, então, dizer que o cristianismo se expressa através de políticas públicas que atendam às carências sociais de uma sociedade, e em tudo isso há uma grande afinidade com essa teologia da missão integral. Feita essa varredura, assim, relâmpago na história, vamos definir, então, a partir de tudo isso, o que é que nós entendemos como marxismo cultural. A absorção acrítica, sem crítica, desapercebida ou não, muitas vezes ela é consciente, é uma absorção consciente. Outras vezes não. Você está acostumado, você ouviu aquilo tantas vezes que você absorve desapercebidamente. De premissas originadas no marxismo. E a promoção dessas ideias que tem se entrelaçado à cosmovisão de nossa sociedade contemporânea, subvertendo princípios e valores da cultura judaico-cristã. Ou a gente pode até particularizar ainda mais, subvertendo princípios e valores bíblicos, que são encontrados na palavra de Deus. Dessas ideias aqui do marxismo cultural, vem também no bojo delas a questão do Estado messiânico, né? O Estado é colocado como tendo que ser bem abrangente, cuidar de todas as necessidades. Os meios de produção devem estar nas mãos do Estado. Falar em privatização, isso é uma coisa horrível, horrorosa, e não é politicamente correta. O planejamento tem que ser central da sociedade, devem dizer a nós tudo que deve ser feito, dito, falado,
o nosso caminhar é ditado por esse planejamento central, e as desigualdades, isso passa a ser uma tarefa do Estado de eliminação das desigualdades. O Estado não é mais aquele que provê oportunidades iguais, isso seria correto. Não, ele tem também que promover ativamente o nivelamento de todos a uma situação de igualdade. Outra subversão desses valores tradicionais da cultura dominante, essa cultura dominante que foi identificada supostamente lá por Gramsci lá atrás, e implantação, então, se você tira a cultura dominante, você implanta uma cultura da discórdia e a dissolução de âncoras morais que seguram a sociedade, âncoras da família, supressão do indivíduo na sua singularidade, olhando somente para a coletividade, a magnificação da sociedade em sua uniformidade, o incentivo, então, ao embate cultural dos oprimidos, a questão da consciência política da população, são todos chavões que são utilizados, tentando colocar mulher contra homem, né? Exaltação do feminismo, negro contra brancos, racismo invertido, índios contra colonizadores, às vezes trazendo essa questão a um anacronismo real. Você tem índios que querem ser integrados, mas não podem, porque não é politicamente correto. Pobres contra ricos, guerra de classes, gays contra heterossexuais, onde você pega uma situação de vida que é pecaminosa e nós cristãos temos outra maneira de rotulá-la, mas colocando isso para aceitação em massa e a heterossexualidade quase que sendo tocada e vista agora como sendo um desvio de uma norma que é a aceitação tácita da homossexualidade ou do homossexualismo. Mas, chegando, então, ao nosso fulcro, ao nosso ponto central aqui, o marxismo cultural e a educação contemporânea. Uma área que a gente pode verificar isso com muita facilidade é quando a gente examina os livros didáticos brasileiros. É lá que nós vamos encontrar o que estão ensinando as nossas crianças nos dias de hoje. Um dos meus livros escritos é o que estão ensinando aos nossos filhos, e os livros didáticos, né, contemporâneos e construídos durante décadas de uma sociedade que está marcada por esse marxismo cultural, nós vamos ver que eles encontram ali um meio, um veículo de levar até a mente das nossas crianças essas ideias. E essa é a forma de pensar do mundo, vai, então, encontrando solo fértil e guarida na mente das crianças e vai colocando uma luta ali entre pais e filhos, né? Eles ouviram na escola uma coisa, ouvindo no lar outra coisa, entre o que se ouve na igreja e aquilo que é colocado lá, entre o que está na Bíblia e o que estão nesses livros, como a gente vai ver aqui em alguns detalhes dentro de alguns minutos. Alguns anos atrás, eu fiz uma pesquisa entre educadores cristãos. Eu selecionei aqui apenas 2 das perguntas que foram feitas. Qual o livro didático que lhe traz mais dificuldade? E eu me surpreendi com os resultados, porque o primeiro deles era leitura, depois ciência, história do Brasil, arte, história, matemática, aí vai os percentuais nas respostas. Era num congresso que estava acontecendo com cerca de 700 educadores, então uma amostra bem ampla, educadores cristãos. E a pergunta é: qual o livro que lhe traz mais dificuldade? E daí eu me surpreendi porque leitura veio em primeiro lugar. Mas depois, olhando mais de perto essa questão, eu vi que debaixo da cobertura de leitura entra qualquer coisa ali, né? E principalmente alguns livros paradidáticos que vêm para serem lidos ali estão sob essa capa de leitura requerida, qualquer pensamento filosófico ou
construção de princípio errado ou destruição de princípio certo, vem tudo isso dentro, nesse bojo aí. Ciência, obviamente, a ciência, com várias questões aqui que contradizem a palavra de Deus, não contradiz a verdadeira ciência, mas o que se apresenta como ciência. E história do Brasil, história geral, história de uma forma geral, ela traz em si alguns ensinos que não são fruto de registros históricos, mas de ilações daqueles que escreveram os livros. Enfim, essa foi a resposta, e aí quando nós examinamos essas questões aqui, vemos que pelo menos essas 4 áreas aqui, na leitura, na ciência, na história geral e do Brasil, nós temos o ideário do marxismo cultural. Ele ataca exatamente essas áreas aqui que fazem a formação das ideias, os conceitos que nós temos, do que é certo e o que é errado, ou erodindo esses limites entre o que é certo e o que é errado. E até eu fiquei meditando depois que eu pulei arte, mas até dentro daquilo que é chamado arte, e nós tivemos exemplos disso alguns anos atrás, são colocadas coisas simplesmente para chocar, posicionamentos que são destrutivos, representações que são imorais, até que encorajam a pedofilia e tantos comportamentos que são desvios nessa área da sexualidade, e tudo isso passa debaixo dessa cobertura de arte. Intelectualmente, tudo deve ser admitido. Tivemos uma exposição onde a arte era um corpo nu de uma pessoa, isso ao vivo, onde as criancinhas que estavam ali eram encorajadas a irem e tocar o corpo em todos os lugares, nas partes íntimas e tudo mais, e ninguém podia dizer nada, porque isso é arte, e debaixo de arte tudo vai. Então, nós vemos como é que o marxismo cultural termina afetando a questão da educação aqui na sua base. Uma outra pergunta que foi feita: qual a maior dificuldade, então, que você encontra no livro didático secular? 4 alternativas que foram colocadas aqui. Cosmovisão distorcida. Você pega um livro secular e não tem nada, nenhuma menção a Deus. Ora, Deus é realidade, Deus permeia todas as áreas do conhecimento. E o ensino secular sonega a verdade de Deus. Então, a ausência de Deus e de sua providência, isso se não é visto como problema pelos cristãos, deveria ser visto. Moralidade degradada, onde posturas moralmente condenáveis são colocadas como aceitáveis. Visão científica forçada, onde é colocado como ciência situações que não podem ser repetidas no laboratório, que são apenas também projeções de pessoas que se atêm à questão das origens, e eles expressam muito mais uma filosofia do que uma constatação científica que pode ser provada, uma hipótese que pode ser provada. E visão política equivocada, obviamente, o marxismo cultural, ele permeia, então, todas essas áreas aqui também, todas elas fazem parte do ideário do marxismo cultural. O processo educacional, então, está eivado com essas ideias do marxismo cultural. E os livros didáticos e paradidáticos no Brasil têm sido um problema para os cristãos e contribuem para a crise no ensino brasileiro, porque estão apresentando uma visão unilateral, distorcida e errônea e sem embasamento nos princípios e valores eternos que regem uma sociedade. A revista Veja, alguns anos atrás, trouxe uma reportagem sobre a crise no ensino brasileiro. E aí diz aqui, os erros não são só dele, os estudantes brasileiros são os piores nos rankings internacionais. A reportagem era sobre os testes internacionais, principalmente o teste PISA,
que é ministrado a cerca de 67 países, e o Brasil está lá frequentando sempre os últimos lugares. Mas a reportagem dizia, o pior é que os professores acham que vai tudo bem e os pais também acham que está indo tudo bem. Alguns anos atrás também, o Ali Kamel saiu com esse artigo, O que ensinam as nossas crianças. Foi um artigo publicado no jornal O Globo, isso já há algum tempo atrás, né, há 13 anos atrás, e ele diz assim, nossas criancinhas estão sendo enganadas, a cabeça delas vem sendo trabalhada, o efeito disso será sentido em poucos anos. É isso que deseja o MEC? Se não for, algo precisa ser feito pelo Ministério, pelo Congresso, por alguém. É uma espécie de grito de desespero, e o que ele escreveu 13 anos atrás, a gente vai vendo nas gerações mais recentes, que acham que forma de protesto é sair quebrando, tocando fogo em coisas aí, invadindo propriedades. Então, esses efeitos destrutivos vão aparecendo na nossa sociedade. E ele faz referência, então, a um artigo, a um livro específico, Nova História Crítica, do 9º ano, distribuído gratuitamente pelo MEC a mais de 1 milhão de alunos da rede pública. E aí ele seleciona aqui desse livro, no seu comentário lá, sobre a descrição de um país marxista e a descrição que é feita também da situação na China, isso daquela época. Vejam, o livro diz assim, terras, minas e empresas pertencem à coletividade. As decisões econômicas são tomadas democraticamente pelo povo trabalhador, visando o bem-estar social. Os produtores são os próprios consumidores. Por isso, tudo é feito com honestidade, para agradar toda a população. Não há mais ricos, as diferenças sociais são pequenas, amplas liberdades democráticas para os trabalhadores. Isso é uma mentira enorme aqui, né? Mas num livro didático, e a criança está lá estudando isso daqui. Essa ideia de que tudo funciona otimamente, não é verdade, que não existe mais exploração. A exploração está no fato de que as pessoas são pecadoras e precisam do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. O pecado, a depravação total é uma doutrina real. Não há mais ricos, também não é verdade. Há uma oligarquia, como eu já falei e expliquei. Há uma grande diferença social entre aqueles que estão em poder de regência no partido e os que não estão, e ampla liberdade democrática, isso é a maior mentira, né? Porque tantos tentam fugir desses chamados paraísos, arriscando suas vidas para levarem suas famílias para um local onde eles possam realmente florescer e ter liberdade, né? Mas essa é a descrição que tem num livro didático. E aí, quando fala da Revolução Cultural da China, que foi na década de 70, 1970, o livro diz assim, foi uma experiência socialista muito original. Velhos administradores foram substituídos por rapazes cheios de ideias novas em todos os cantos. Se falava da luta contra os 4 velhos. Velhos hábitos, velhas culturas, velhas ideias, velhos costumes. Milhões de jovens formavam a Guarda Vermelha militante, totalmente dedicados à luta pelas mudanças. E o líder, o Mao Tse-tung, foi um grande estadista, comandante militar, escreveu livros sobre política, filosofia, economia, praticou esportes até a velhice, amou inúmeras mulheres e por elas foi correspondida. Para muitos chineses, Mao é ainda um grande herói. E aí ele fecha assim, dizendo, de que forma nossas crianças poderão saber que Mao foi um assassino frio de multidões? Que a Revolução Cultural foi uma das maiores insanidades que o mundo presenciou, levando à morte de milhões. E que a União Russa Socialista Soviética não desabou por sentimentos de inveja, mas porque o socialismo real, uma ditadura que esmaga o indivíduo,
provou-se não um sonho, mas apenas um pesadelo. Então, essa é uma observação de alguém que não é cristão, mas que está desesperado, ou que estava desesperado na ocasião da escrita aqui, com a distorção provocada por uma visão marxista que permeou todo esses livros didáticos aqui, e isso vem acontecendo, né, na nossa terra e em outros países também, há décadas isso vem acontecendo. Veja, nesse mesmo livro aqui, nessa mesma coleção, Nova História Crítica, eu selecionei algumas coisas, nós não temos assim muito tempo, mas vejam como bate de frente contra a Bíblia aqui. Se a ciência diz uma coisa e a Bíblia diz outra, quem está equivocado? É possível que a ciência diga uma coisa, a Bíblia diga outra, e as duas estejam com a razão? Tudo que a Bíblia diz deve ser aceito ao pé da letra? Ou seja, exatamente como está ali? Ou há passagens que são simbólicas, que falam de uma fábula? O principal é o conteúdo moral dela. Então, você vê que há uma ênfase. E aqui, o que é esse livro aqui? É um livro de história. Mas ele está se contrapondo à Bíblia, porque não aceita que a Bíblia seja história. Na segunda parte, que eu não vou ler, por questões de tempo também, mas ele contesta a história da Arca de Noé e diz que ela foi tomada emprestado no 4º século, ou no 6º século antes de Cristo, de povos vizinhos, quando é o contrário, os outros povos, todos eles têm relatos sobre o dilúvio, porque ele realmente aconteceu como está na Bíblia. Mas eles viram tudo aqui e dizem que o relato bíblico foi tomado emprestado de outros povos. E aqui, nessa próxima sessão, coloca em dúvida se a Bíblia conta a história completa e vai falar também da questão da evolução. Veja, eu vou ler a última sentença. A ciência já mostrou que a origem da humanidade é bem mais complexa, como explica a teoria da evolução. Apesar de chamar de teoria da evolução, trata como fato da evolução e coloca em questionamento a narrativa sobre Adão e Eva. O último quadradinho ali, a última seção, fala sobre o islamismo e diz que não é verdade que os muçulmanos sejam fanáticos contra outras religiões, e nós temos visto exatamente o contrário ao nosso redor. Diversos textos assim que nós podemos extrair desse mesmo livro que foi contestado lá, e isso é uma situação que é genérica, generalizada, né, em outros livros também. Né? Veja esse do meio, Teoria da Evolução das Espécies, é amplamente aceita pelos cientistas. Ela tem sido comprovada e aperfeiçoada por inúmeras pesquisas. E, na prática, é isso que nós vemos aqui. Ó. Um artigo no Estado de São Paulo, em 2009, governo quer livro didático com temática homossexual. E aí, naquela ocasião, o governo queria incluir nos livros didáticos a temática de famílias compostas por lésbicas, gays, travestis, transexuais, na área da educação. Isso faz parte de toda essa marcha do marxismo sexual. Isso foi um protocolo firmado entre 18 ministérios naquela ocasião. Homossexualismo, debate nas escolas é alvo de crítica. Isso foi numa ocasião aqui, 2011, quando vídeos que tinham configurações que eram pornográficas ali estavam sendo distribuídas para as escolas do país. E aí, naquela ocasião, vários evangélicos se levantaram e a distribuição ficou restrita a alguns estados, mas terminou sendo distribuído a grande parcela da população. O objetivo do material, diz o artigo, composto de 3 filmes e um guia de orientação, é trazer para o ambiente de 6.000 escolas o tema gay como forma de reconhecimento da diversidade sexual
e enfrentamento do preconceito. Se você mantém uma visão bíblica dessa questão, você é de cara rotulado como preconceituoso. E vejam que essa luta ela não é fictícia, não. Lula Ramírez, que é chamado de educador social e é um dos porta-vozes do movimento gay, ele diz assim nesse texto, nessa reportagem: lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. Lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. Na escola de hoje, diz ele, o que se divulga é aquele modelo de família perfeita com pai, mãe e filhos. Isso está mudando. A escola deve promover a convivência democrática desde cedo. Ora, nós, como cristãos, não somos ingênuos, nós sabemos que existem uma variedade enorme de ajuntamentos sociais que são rotulados de casamento, mas isso não faz deles um casamento. Casamento é a união entre pessoas, duas pessoas de sexo oposto. Assim está na palavra de Deus e assim está até na nossa Constituição, apesar de todas as legislações contraditórias que têm sido promulgadas e das práticas também que descumprem esse dispositivo constitucional. Mas isso daqui está dizendo o seguinte, que uma escola não pode ensinar aquilo que é padrão. Ela tem que ter, na sua amplitude de ensino, ela tem que admitir as outras formas de ajuntamento social, mesmo que sejam pecaminosas, mesmo que sejam condenadas, mesmo que contribuam para a extinção da sociedade, porque não há procriação, tem que admitir isso e ensinar isso aos alunos. Não pode ser heteronormativa. Isso é marxismo social impregnando o processo educacional. Ora, as premissas do marxismo cultural não têm base bíblica, mas isso é uma das faces cruéis aqui. Porque muitos cristãos, inclusive, ficam fazendo tentativas de apresentar, de basear ou de entrelaçar as bandeiras do marxismo social com a fé cristã. Para isso, eles têm que fazer um assustador contorcionismo teológico-exegético para justificar a crença socialista marxista. E usam, assim, alguns argumentos. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar alguns desses. O socialismo não procura resolver injustiças e despertar o que há de melhor nas pessoas? Às vezes alguém chega e diz: não, mas vejam o que aconteceu com o povo de Israel. As terras foram repartidas igualmente ali. Outros vêm e dizem: olha a experiência lá de Atos 2. Não foi uma experiência de modelo socialista ou comunista para os cristãos, quando está lá registrado que eles repartiam entre si os seus haveres? Mas isso daí não subsiste aos fatos, né? Socialismo encoraja os melhores sentimentos, será? Socialismo e comunismo ignoram a doutrina bíblica e calvinista da depravação total da humanidade. Romanos 3, 23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E a delegação a cada pessoa de compreender ou de empreender a iniciativa pessoal para sujeitar a criação, aquilo que nós chamamos de mandato cultural. As pessoas deixadas a si, a pecaminosidade vai aflorar, sim. Você tem que ter diretrizes, controles, você tem que ter aquilo que é chamado de pesos e contrapesos, e você tem que encorajar o empreendedorismo. Não é através de uma visão forçada socialista que você vai colocar isso. Na Bíblia, essa questão de distribuição de terras é o pior exemplo que poderiam utilizar. As terras eram diferentes, em locais diferentes, foram feitas alianças diferentes entre os povos que habitavam as terras, algumas dessas alianças bem espúrias, condenadas até pela própria palavra, mas umas terras eram mais férteis do que outras. E havia desigualdades latentes, como existem em todas as pessoas e na humanidade. E ali, Deus
sabe, vê e institui leis, direitos, punições. Por quê? Havia necessidade de controles, porque o homem é pecador, daí todo aquele corpo de legislação civil e judicial. Limitações latifundiárias, elas teriam caráter normativo ou ali apenas uma questão descritiva de como foram aquelas distribuições ali entre as 12 tribos? Não, o que nós temos aqui como prescritivo mesmo é direito de propriedade, e está incrustado aqui na lei moral de Deus, né? Não furtarás, isso dizendo que as pessoas têm o direito de ter alguma coisa sua, e você não tem o direito nem a possibilidade de lançar mão daquilo para você. Não pode haver o furto. E se a gente vai para Atos 2, 42, 47, será que ali é uma experiência comunista? Qual a exegese correta que fazemos do texto? Primeiro, é um registro histórico descritivo do que aconteceu naquele momento ali. Naquele microcosmo social dos cristãos, havia uma perseguição intensa, e eles ali se ajuntaram para proteção mútua e para compartilhar seus bens. Mas a prescrição muito clara, lá em 2 Tessalonicenses 3:10, aquele que trabalhar, não coma. Então, ele não pode usufruir dos bens de outros se ele não estiver se esforçando também para trabalhar, para tranquilamente viver, angariar o seu pão. O contexto ali era de perseguição. E, além disso, acima de tudo e primordialmente, nós vemos o caráter voluntário da iniciativa. Quando Ananias e Safira chegaram para Pedro, dizendo que tinham vendido o terreno, e tudo que eles tinham ali do terreno, eles estavam trazendo ali para aquela caixa comum, e aquilo foi identificado como uma mentira a Deus, uma mentira ao Espírito Santo, né? E aí Pedro diz assim, conservando não seria teu? Eles não tinham nenhuma autoridade obrigando eles a vender aquilo e fazer parte de uma bolsa comum. Não, ali nós temos uma situação muito específica que não pode ser nunca considerado como como comunismo. Mas essa tendência aqui de relacionar cristianismo com marxismo, isso sempre vem de longa data. Um desses livros aqui, do Karl Kautsky, ele é muito curioso porque ele é pior, né? Ele diz assim, o cristianismo, a origem do cristianismo são ideias marxistas, né? Apesar do anacronismo trazer Marx para lá, mas são ideias coletivistas que surgiam ali na origem do cristianismo. Nada disso subsiste aos fatos reais. O teólogo J. Gresham Machen, no seu livro Cristianismo e Liberalismo, muito bom livro, páginas 129 a 130, diz assim, o cristianismo histórico é conflitante em muitos pontos com o coletivismo. Ele realmente enfatiza o valor da alma individual. Prevê ao indivíduo um refúgio contra a variável corrente da opinião humana. Um lugar secreto de meditação onde a pessoa pode vir sozinha à presença de Deus. O cristianismo dá ao homem a coragem de ir contra o mundo inteiro, se for preciso. Recusa-se resolutamente a fazer do indivíduo um meio para alcançar um fim, um mero elemento de composição da sociedade. Rejeita qualquer meio de salvação que lida com o homem como em uma massa. Leva o indivíduo face a face com Deus. Nesse sentido, é verdade que o cristianismo é individualista e não socialista. Essa é a visão que nós temos na palavra de Deus. Ela nos traz uma visão de governo que não é um governo amplo e abrangente. Romanos 13, 1 a 7, que é um dos textos chaves,
o governo eficaz respeita a propriedade, controla, pune malfeitores, e ele não controla, não pune o empreendedor ou o cidadão comum, mas recompensa, galardoa os cidadãos de bem, não procurando que todos sejam iguais. Deus não nos fez todos iguais, ou empenhando-se na promoção da igualdade, mas respeitando a singularidade, certifica-se que todos possuam iguais oportunidades de desenvolverem as suas individualidades e talentos específicos. Ou a gente poderia até dizer que nós possamos desenvolver as nossas desigualdades. É um Estado limitado e que age dentro da sua esfera. Por isso, Calvino diz: o governo existe para que a paz pública não seja perturbada, que as propriedades de cada pessoa sejam preservadas em segurança, que os homens possam tranquilamente exercitar o comércio uns com os outros, que seja incentivada a honestidade e a modéstia. E ele tem outras declarações aqui, principalmente no seu livro 4, seção 20, ele tem muito a dizer sobre a questão dos governos. Diz que se os governantes não se preocuparem em garantir liberdade, eles são pérfidos traidores ao ofício que ocupam e ao seu país. E ele exalta aqui a palavra de Deus quando diz que o direito de propriedade é algo que está na palavra de Deus. Se esse direito está sendo defraudado, ele pode, sem nenhuma carência de amor, defendê-la. E se assim fizer, não estará ofendendo de maneira alguma essa passagem de Paulo, 1 Coríntios 6:6, que diz que levar alguém a juízo. Aqui nós temos, então, um resumo comparativo. Nós não vamos ter tempo de ver isso aqui em detalhes. Essas transparências certamente vão estar colocadas no site da igreja, e eu vou deixar com o pastor o conteúdo completo, mas nós não temos tempo de ver essa divergência que existe entre a visão de mundo do marxismo cultural e a visão cristã do Estado. Então, já caminhando para uma conclusão, como é que nós educamos, com base na fé cristã, uma sociedade que vive no contexto do marxismo cultural? Porque mesmo os cristãos têm sofrido lavagem cerebral ao longo de décadas. O que é que temos que fazer? Ressaltar a necessidade aos cristãos de que nós devemos firmar as nossas convicções éticas nos valores absolutos da palavra de Deus. As argumentações que a gente usa não podem ser meramente sociológicas, elas existem, mas elas têm que ser basicamente exegéticas. Se for a sociologia que vai definir a nossa linha de pensar, você abre a porta para qualquer comportamento pecaminoso ou estrutura contrária à Bíblia, porque ela pode ser politicamente correta nos dias de hoje. Nós temos que nos lembrar sempre que nem tudo que é rotulado de preconceito é injustiça real. Pode ser simplesmente uma pressuposição correta, firmada na palavra de Deus. Se você tem uma convicção e ela é bíblica, isso não é preconceito. Isso significa que você está firmado na verdade e está convicto de que deve apresentar e defender essa verdade. Mas, às vezes, você tem descrentes que só conhecem esse modo de pensar. E aqui, nesse caso, você tem que mostrar que transformação da alma se dá pelo único nome no qual há salvação, o de Jesus Cristo. Não adianta você perder tempo com discussões lógicas, porque a argumentação não vai ser racional, vai ser sempre emotiva. As premissas são diferentes. Você está firmado na premissa da palavra e ele não. As nossas, firmadas na Bíblia, vão ser loucura para ele. Então, nós não vamos depender do nosso poder de convencimento, mas da ação milagrosa do Espírito Santo de Deus. Então, o que é que a gente tem que fazer? Pregue, 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 mesmo que você ache que suas palavras estão caindo em ouvidos moucos. Fale de Jesus. E
tem uma outra classificação também, descrentes que já abandonaram o marxismo cultural. Existem muitos, porque eles se convenceram pelo peso da história ou pela visualização do poder destrutivo para a sociedade do que é o marxismo cultural. Mas não se engane com essa conversão de ideias, porque a alma deles pode estar irremediavelmente perdida. Pregue a Cristo do mesmo jeito. Às vezes a gente acha que está com meio caminho andado, porque temos afinidade política ou de ideias nesse sentido. Mas vejam, conservadores sem conversão, eles podem ser cruéis em seus caminhos, irreverentes em suas palavras, insensíveis aos problemas reais da vida, desrespeitosos ao Deus soberano e até violentos em suas ações. Mera persuasão política não redime as pessoas. Escolas cristãs, educadores cristãos, devem resgatar os princípios e valores bíblicos que têm sido erodidos pelo marxismo cultural. Deus colocou na nossa sociedade, pela sua graça e misericórdia, alguns marcos éticos universais. E pela graça comum dele, isso vem mantendo sociedades coesas, na medida em que elas se aproximam desses marcos. Se retirar Deus, alijar Deus da aquisição do conhecimento é um grande erro. Deus é a fonte do saber. Ele tem algo a dizer em qualquer área do conhecimento e se revela na revelação natural em cada área de conhecimento da criação que é dele, procede dele e é por ele. Então, nós temos que preparar cidadãos conscientes que sejam sal da terra e luz do mundo, cheios de saber e sabedoria. Eram esses os pensamentos que eu queria compartilhar com vocês nesse momento e desde já agradeço a Deus por essa oportunidade e oro para que Deus abençoe suas vidas e que sejamos preservados nessa batalha que nós enfrentamos, não somente a pandemia que está ao nosso redor, mas a pandemia espiritual, esse vírus também no pensamento do mundo ocidental que se chama marxismo cultural, que afeta tanto o nosso viver e a nossa educação. Que Deus nos abençoe. Não fique triste, a vida é assim mesmo, nada de chilique, vai no recomeço, e se der tudo errado, lembre bem onde caiu, volte atrás e vá até o fim, mas tome só cuidado de lembrar que você não será capaz de ser feliz. Não vitimize, leia o contexto, saiba o seguinte: pobre você mesmo. E se pensar que pode, lembre bem que você não é nada além de um ser ruim. Mas cante a canção pedindo graça para ser alguém melhor daqui pra ali. Eu quero ser um ser melhor, por favor, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus, a ser o amor que eu tanto falo e canto, mas esqueço de viver. Eu quero ser um ser melhor, por favor, me ajuda, Deus, a ser o amor que eu tanto falo e canto, mas esqueço de viver. Não vitimize, leia o contexto, saiba o seguinte: cobre você mesmo.
me pode, lembre bem que você não é nada além de um ser ruim. Mas cante a canção pedindo graça para ser alguém melhor daqui pra ali. Eu quero ser um ser melhor, por favor, me ajuda Deus, me ajuda Deus a ser o amor que eu tanto falo e canto, mas esqueço de viver. Eu quero ser um ser melhor, por favor, me ajuda Deus a ser o amor que eu tanto falo e canto, mas esqueço de viver. Pessoal, nós chegamos ao final do nosso segundo encontro de jovens reformados e é com muita alegria que nós queremos agradecer a você que esteve conosco hoje, a você que está conosco desde o primeiro dia desse encontro. Deus os abençoe. Queremos de coração agradecer a todos que estiveram participando conosco e aqueles que se empenharam para que isso se tornasse possível. A Terceira Igreja Presbiteriana estende o seu abraço às demais igrejas do Presbitério Oeste da Paraíba, as demais igrejas presbiterianas na cidade de Patos. Que Deus nos abençoe. Abençoe as nossas famílias e as nossas igrejas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, faça isso agora e continue acompanhando as nossas postagens. Nós estaremos também em nosso Instagram, trazendo a vocês mais informações ou concluindo o processo do nosso sorteio de livros dito desde o início desse encontro. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um ótimo final de semana em Cristo Jesus. Amém.